Queridos, a paz do Senhor, desejo do fundo do meu coração que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nesta manhã de domingo, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês que se encontra no livro de Filemon. O livro de Filemon contém uma história importantíssima para todos nós. E eu gostaria que você abrisse lá a tua Bíblia agora e acompanhasse comigo alguns versículos. É um livro que contém um capítulo só, né? Muito fácil de encontrar. Você encontra Hebreus, aí você volta, você acha Filemon. Então abra aí a sua Bíblia aí em Filemon, no capítulo 1. Só contém 25 versículos. É um livro pequeno, melhor dizendo, uma carta muito pequena. Então eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, mas eu gostaria de iniciar lendo o versículo 1 da sua carta. Carta escrita a Filemon, escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62, cerca do ano 62 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta a Filemon, seu discípulo, que provavelmente estava na igreja em Colosso, né? Eu particularmente acredito que Filemon congregava na igreja em Colossos, a mesma carta que foi escrita a Colossenses. Eu acredito que foi junto, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, ela foi junto, enviado por Tíquico, né? E a igreja estava em Colossos. Então eu creio que Filemon, ele congregava nessa igreja, ele estava lá. Filemon era um grande discípulo do apóstolo Paulo, um homem muito conceituado, era senhor de escravos, e tinha muito escravo debaixo do seu domínio. Então o apóstolo Paulo decide escrever uma carta. Mas por que o apóstolo Paulo escreve uma carta especificamente a Filemon? Porque é agora que nós iremos então entender por que o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemon. Versículo 1, leia comigo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Então Filemon era um cooperador do ministério de Paulo. Então o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele diz mesmo, Paulo prisioneiro. Só que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava preso por causa do Evangelho. Paulo não estava preso porque havia cometido um pecado ou havia transgredido a lei. Não, Paulo estava preso por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve a carta ao cooperador chamado Filemon. E por que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Filemon? Filemon, ele era um senhor de escravos, como eu disse para vocês. Então teve um dos seus escravos que havia fugido e que provavelmente havia o roubado, levado algumas coisas dele. E o nome desse escravo se chama Onésimo. Então Onésimo foge, né, debaixo da guarda de Filemon. E ele sai em direção a Roma. E a palavra diz que ele encontra Paulo em Roma. E lá em Roma, Paulo começa a pregar o evangelho para Onésimo. Então Onésimo se converte, aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E depois Paulo descobre que Onésimo era um escravo de Filemon. E aí quando Paulo descobre isso, Paulo logo procura uma forma de enviar Onésimo a Filemon. Agora não como escravo, mas como irmão em Cristo.
E Paulo, ele vai ter que fazer algumas declarações, alguns pedidos muito fortes a Filemon. E um dos pedidos que Paulo faz é esse: pelo que ainda, versículo 8, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Esse versículo mostra como que era a amizade, como que era o elo, a aliança entre Paulo e Filemon. Como eu disse, eu volto a falar novamente, Filemon era um grande discípulo de Paulo, era um homem de confiança de Paulo. Então ele diz no versículo 8, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar que te convém, todavia peço-te antes por caridade ou por bondade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só, peço-te, versículo 10, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só, Onésimo era escravo de Filemon. Filemon é discípulo, é cooperador do ministério de Paulo. E Onésimo havia cometido um erro gravíssimo, que era fugir. E na lei romana, nos preceitos de Roma, na cultura de Roma, todo escravo fugitivo merecia pena de morte. Veja bem, todo escravo fugitivo merecia pena de morte. Onésimo escapou por pouco, por muito pouco. Foi a graça de Deus sobre Onésimo. E ele escapa justamente quando ele encontra o apóstolo Paulo em Roma. Não sei como que ele encontrou o apóstolo Paulo em Roma, mas ele encontra o apóstolo Paulo prega para ele e ele se converte. E quando ele se converte ao evangelho, ele deixa de ser escravo e passa agora a ser filho. Por que ele passa a ser filho? Porque agora ele tem um pai. E se ele tem um pai, é porque agora verdadeiramente ele deixou de ser escravo, porque escravo não tem pai, escravo tem senhor. Veja bem, escravo não tem pai, escravo tem senhor. Mas quando o apóstolo Paulo gera ele na prisão, prega para ele e ele se converte e procura viver agora os preceitos de Deus, os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, transforma Onésimo de um escravo para filho. Aleluia! Esta palavra é muito gloriosa, é muito poderosa, porque aqui também revela o ministério de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo. Nós éramos escravos, você era escravo do pecado, você estava debaixo da escravidão do pecado. Mas Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo disse que a todos quanto receberam ou o aceitassem, ele tornaria este como filho de Deus. Então, meu irmão, nós não somos mais escravos, você não é mais escravo, nós agora somos filhos. O apóstolo Paulo diz, no versículo 10 de Filemon 1:10, peço-te por meu filho. Isso, Filemon está lendo essa carta que Paulo está escrevendo, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Você não é escravo, você é filho. Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida. Creia nisso, confia nessa palavra. Você agora não é mais escravo, você é filho de Deus. Então ele diz no versículo 11, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Onésimo, a palavra Onésimo significa
útil. A palavra onésimo significa útil, né? E agora Paulo está dizendo que ele era inútil para ele. Como escravo, que poder tinha um escravo? Nada, absolutamente nada. E o apóstolo Paulo agora está dizendo o nome de Onésimo, que significa útil, agora verdadeiramente o nome dele vem à tona, porque agora ele não é mais escravo, agora ele é um homem útil, ele agora é irmão, ele agora faz parte do meu ministério. Veja bem comigo, o apóstolo Paulo havia gerado Filemon há muito tempo. E o elo que o apóstolo Paulo tinha com Filemon era muito grande. Era muito grande. E o que Onésimo, escravo de Filemon, tinha feito com Filemon era gravíssimo. Como eu disse para você, Onésimo merecia a morte. A pena que Onésimo levaria pelo ato que ele praticou de fugir era morrer. Mas, meu irmão, ele encontrou não só o apóstolo Paulo, mas ele encontrou a vida, ele encontrou o evangelho, ele encontrou a verdade, ele encontrou a palavra de Deus. E ao encontrar a palavra de Deus, ele encontra a vida. E quando ele encontra a vida, a pena dele, que seria de morte, agora ele recebe sobre você a vida. A vida. Jesus disse que veio para te dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados à morte, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra do Senhor diz bem claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então a vida encontrou com Onésimo, e o Senhor restaurou a vida de Onésimo, transformando ele de um escravo para um discípulo amado, para um filho. Então a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ao descobrir que Onésimo era um escravo de Filemon, o apóstolo Paulo sabia que seria muito difícil essa reconciliação, ele fazer essa reconciliação entre Onésimo e Filemon, porque era gravíssimo o que Onésimo havia feito. Mas o versículo 12 diz algo muito forte, quando Paulo está escrevendo a Filemon. O versículo 2 diz assim: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha o que Paulo está dizendo. Filemon, recebe Onésimo como se você fosse receber a mim. Eu te peço que você receba Onésimo como você fosse receber a mim. Agora me diga, como que você faria numa situação dessa? Alguém que te causou mal, alguém que te roubou, alguém que te prejudicou. De repente ele fugiu, aí se converteu, aí um grande amigo, um grande líder teu pega e envia essa pessoa e diz assim: coloque essa pessoa dentro da tua casa, coloque essa pessoa dentro da tua casa e cuide dela agora, como um filho. O que você faria? Filemon recebeu um choque muito grande, mas quando ele leu que o apóstolo Paulo estava pedindo para ele e que recebesse ele como um filho, e que quem estava pedindo era o apóstolo Paulo, ele tinha uma consideração muito grande pelo apóstolo Paulo.
ele tinha um temor, ele tinha um carinho, um respeito muito grande pelo apóstolo Paulo. E assim ele tem que ir contra o seu ego, contra a sua própria vontade e receber Onésimo de volta na sua casa. Versículo 13. Eu bem quisera conservar comigo, era o desejo de Paulo, que Onésimo ficasse lá, de não enviar Onésimo a Filemon, era o desejo de Paulo, mas para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Versículo 14, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. O apóstolo Paulo se preocupa porque, imagina comigo, o Onésimo era escravo fugitivo. De repente, Filemon descobrisse que Onésimo estava servindo Paulo. E uma das pessoas que serviu o apóstolo Paulo era Filemon. Imagina comigo. Então você, ao imaginar comigo isso, você percebe a situação, o peso da história. Então, quando Paulo diz assim, eu queria que ele ficasse comigo, mas eu decidi a enviar, ou seja, decidi fazer essa reconciliação entre vocês, para que nem manchasse o que eu tenho contigo, a aliança que eu tenho contigo, nem você se entristecesse comigo, por saber que Onésimo havia cometido um erro tão grave com você, e agora eu estava como que acobertando Onésimo aqui comigo. Então o apóstolo Paulo toma muito cuidado com isso. Então o apóstolo Paulo decide enviar para que então acontecesse essa reconciliação. Agora eu gostaria de frisar algo contigo aqui, meu querido. Olha o poder da obediência. Olha o que tem o poder da obediência. Se todo discípulo obedecesse o seu líder, obedecesse o seu pastor, como Filemon obedeceu o que Paulo pediu para ele, as coisas seriam totalmente diferentes. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: obedecei em tudo os vossos pastores, obedecei em tudo os vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas preferem obedecer o homem carnal do que o homem espiritual. Olha, meu querido, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Passe a obedecer, passa a viver a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento o Senhor está voltando. Então eu gostaria de continuar lendo com você no capítulo 15, que diz assim, no versículo 15, perdão, porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, ou seja, fugido, não já como servo, antes mais do que servo, agora como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. O 17, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Recebe, olha só, recebe como se você estivesse recebendo a mim. Versículo 18, e se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para ti, não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Então Paulo, o grande líder, aqui é uma figura extraordinária, um tipo extraordinário do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele pagou a minha conta, ele pagou a sua conta. Olha, o preço que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi pagar o que você devia, porque todos nós éramos escravos.
Filemão aqui é o tipo do discípulo obediente. Paulo é o tipo de Cristo, do poder do Evangelho. Onésimo é o tipo do necessitado, ou seja, de mim e de você. Quando Paulo pede com tanta evidência, com tanta força, com tanta fé, se ele te deve alguma coisa, coloque na minha conta, porque eu pagarei. Ou seja, assim como Jesus Cristo pagou o preço pela minha vida e pela tua vida, você hoje não é mais escravo, você hoje é livre, livre do pecado. Eu peço que você leia Filemão, é um capítulo só, e todo o versículo de Filemão, eu peço que você leia e medita nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Ela é uma palavra muito poderosa, que traz para nossas vidas o exemplo de um discípulo que obedece o seu líder, o exemplo de um discípulo fiel, o exemplo de um pastor verdadeiro como Paulo, o exemplo de um servo, de um cristão amado como agora se tornou Onésimo. Então leia, porque o Senhor vai falar muito ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que o Senhor te proteja, que a sua família seja abençoada, que a tua casa seja abençoada e que todos os teus filhos sejam bênção na terra e que você seja uma grande bênção na terra. Seja um discípulo obediente, seja um discípulo diferente. Que Deus te conserve em paz. Tenham todos um ótimo dia.